Saudações florestais, eu me chamo Arthur Brasil e sejam bem-vindos ao nosso canal. Você já imaginou como eventos de milhares de anos atrás podem nos ajudar a entender as mudanças climáticas atuais? Pois é, hoje vamos falar de uma descoberta surpreendente, um pico de radiocarbono que ocorreu há 14.300 anos atrás, no final do último período glacial. Que esse fenômeno pode nos ensinar sobre o ciclo de carbono da Terra e até sobre o nosso futuro climático. Fique aí comigo porque o assunto é fascinante e cheio de mistérios. Já deixa seu like no vídeo, se inscreve aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações de quando sair um vídeo novo no canal. Assim você fortalece demais o nosso trabalho e assim poder sempre trazer algo para vocês. Então se inscreve aqui. Antes de mergulharmos nessa descoberta, vamos entender um pouco desse contexto para facilitar o nosso entendimento e como isso é importante. O final do último período glacial foi uma época de transformações drásticas na Terra. As geleiras começaram a recuar, os oceanos começaram a mudar sua circulação e até a vegetação do planeta passou por grandes habitações. Mas será que isso importa hoje? E outro ponto, será que isso que eu acabei de dizer não está parecendo com um pouco dos dias atuais, o que vem acontecendo? Que a gente vê essas mudanças no clima, derretimento das geleiras, mudança no ciclo da água, as formações no mar já não estão as mesmas, né, que são as correntezas. Essas mudanças climáticas naturais do passado nos ajudam a entender como o sistema climático reage a perturbações. Sabemos que o clima da Terra é bem complexo e estudar eventos antigos é como montar um quebra-cabeça que revela padrões e tendências cruciais para o futuro. Agora vamos ao ponto principal. Pesquisadores analisaram os anéis de árvores subfósseis que datam de 14.300 anos atrás. Essas árvores, como cápsulas do tempo, preservam informações sobre a composição da atmosfera. E adivinha só que interessante, eles descobriram um aumento dramático no níveis de radiocarbono em um curto período. E o que isso pode significar, né? Esse pico de radiocarbono não é apenas um dado curioso, ele é como um alarme indicando que algo bem grande aconteceu no ciclo do carbono global. Mas o que poderia ter causado isso, né? E para isso, existem duas teorias principais, né, que foram formuladas que poderiam nos ajudar a entender ou explicar o que aconteceu. A primeira são eventos solares extremos, como grandes tempestades solares podem ter aumentado a radiação que alcançou a Terra, alterando os níveis de carbono na atmosfera. A outra, que seria a segunda opção dessa teoria, seria a mudança nos oceanos e na biosfera. A biosfera no globo, né, em toda a Terra. O carbono armazenado nos oceanos ou em solos congelados pode ter sido liberado rapidamente, criando um desequilíbrio. E o mais intrigante, esse evento aconteceu em uma época de mudanças climáticas rápidas, o que levanta ainda mais perguntas sobre a interação entre o clima e o ciclo do carbono. O ciclo do carbono da Terra é como uma grande balança, onde o carbono se move entre a atmosfera e os oceanos, solos e os seres vivos. Mas essa balança nem sempre é estável. Esse pico de radiocarbono nos dá uma oportunidade única de ver o ciclo do carbono reagindo com a perturbação súbita, tá? Como ocorreu isso muito rápido. Então ele está demonstrando alguma coisa ali para nós. E é como se o cientista estivesse encontrando um teste de estresse natural do sistema climático da Terra. É um registro. Você tem ali a árvore, principalmente nas coníferas, árvores de clima temperado, que fica bem delimitado certinho, né, os anéis de crescimento da árvore. E esses anéis de crescimento da árvore, eles têm ali as diferenciações conforme o período que está. Por exemplo, no inverno você tem uma marcação, no verão você tem outra. Normalmente, no verão, que a água é mais abundante, né, por conta dos recursos hídricos, as chuvas, às vezes até uma área de alagamento, você tem ali um espaço maior mais esbranquiçado no anel de crescimento, tá? Demonstrando que é o período de verão, e às vezes um mais fino, mais escuro, que demonstra ali o inverno, quando você não tem tanta água circulando na árvore, e aí ela demonstra como se fosse um estresse hídrico, né? A parte mais seca, se a gente olhar porque é mais escuro, então ali não teve tanta presença de água naquele período. E isso dá para saber até mesmo a idade da árvore, por exemplo, né? Sabe quando aquilo ocorreu. Você pode até tirar a amostra sem cortar árvores. No caso aqui, foram troncos encontrados. A partir disso, você já tem alguns resultados. E os dados aqui, né, sobre essa pesquisa, mostram que o planeta tem mecanismos para absorver e equilibrar essas alterações. Mas a questão é, com o ritmo acelerado das mudanças atuais, será que esse equilíbrio será mantido? Tá meio complicado. O que a gente está vendo hoje é que o clima tá uma bagunça, tá uma loucura. São sempre eventos climáticos extremos, como chuvas tempestuosas, né, que acabam alagando, destruindo muita coisa, ou calor imenso, né, aquele que a gente fica passando mal pra caramba, que afeta colheitas, afeta várias áreas do nosso planeta
planeta, né, no Brasil principalmente, como a gente está vendo aqui, né, a agricultura, pessoas sofrendo, e são eventos que antes não era como era. Agora você tem uma maior frequência desses eventos ocorrendo. Por exemplo, antes acontecia uma chuva tempestuosa bem grave a cada, sei lá, 15, 20, 30 anos, né, grave. Hoje você tem todos os anos, como está ocorrendo no Rio Grande do Sul. E além disso, você tem períodos de seca muito longos, como o Brasil está enfrentando nos últimos anos. Esse ano mesmo tem muitos rios que secaram a níveis absurdos, e isso impacta comunidades inteiras e até mesmo a fauna aquática. É muito arriscado. São eventos extremos rápidos e estão correndo muito um em cima do outro e não está dando para respirar. Como é que para nós isso pode ser a longo prazo? Como isso pode ser resolvido? Porque, né, olhando esses anéis de crescimento, a gente viu que o planeta, né, ele sobreviveu. Então vamos a uma pergunta que talvez você esteja falando. Ok, como isso pode afetar a minha vida hoje? Eu dei alguns exemplos de eventos que aconteceram recentemente no Brasil. E a resposta que a gente tem para isso direto é entender o passado para poder nos ajudar a prever o futuro. Se a gente olhar lá atrás e perceber alguns parâmetros, alguns conceitos, poder observar isso com as evidências que a gente encontra, a gente pode resolver algumas coisas dos nossos dias a dias. Obviamente que a gente já sabe algumas coisas que a gente tem que fazer para que não chegamos a um colapso irreversível, como, por exemplo, está para acontecer o ponto de não retorno na Amazônia pelo excesso de desmatamento. A gente já passou dos 20% de desmatamento da Amazônia legal brasileira, restando aí pouca coisa para ela chegar no ponto de colapso que é muito alto, que pode chegar antes mesmo de 2050, como um estudo que já saiu. Então, o método seria parar de desmatar, nesse caso, começarmos a reflorestar o Brasil. E esse eu não tenho outra palavra. Na verdade, o melhor conceito para hoje a gente parar o aquecimento global, essas mudanças climáticas extremas, principalmente aquelas que podem agravar em larga escala, é o reflorestamento, tá? Plantar árvores nativas, recuperar áreas degradadas, plantar em áreas que não deveriam estar sendo para outros tipos de uso, e aí a gente tem esses conceitos que a gente sabe hoje. E olhando para o passado, a gente pode descobrir novos conceitos. Então, assim, os mesmos reservatórios de carbono que reagiram há 14.300 anos atrás, como os oceanos e solos, são fundamentais hoje. Eles ainda estão lá, desempenhando papéis essenciais no controle de carbono na atmosfera. E se descobrirmos que há limites para a capacidade desses sistemas de absorver carbono, isso é uma coisa importante saber. Existe um parâmetro, uma quantidade que a gente não pode ultrapassar? Isso poderia mudar drasticamente como enfrentamos as mudanças climáticas. Além disso, eventos naturais com pico de radiocarbono nos mostram que perturbações podem ocorrer de forma inesperada. Saber como o sistema climático reage nos ajuda a criar estratégias mais eficazes para lidar com as crises ambientais e climáticas, certo? Essa pesquisa é um lembrete poderoso de que o sistema climático da Terra é incrivelmente dinâmico. Uma coisa é fato, a gente nunca vai ter 100% de certeza do que vai acontecer, mas a gente tem uma certeza que as coisas mudam e alteram gravemente. Por ser dinâmico, um sistema muito vulnerável, seja por fatores internos ou externos, como meteoros, causou, né, as grandes extinções da época dos dinossauros. Não foi o meteoro que causou, mas os eventos climáticos que ele causou pelo impacto foi o que mataram nossos grandes répteis. Então, assim, estudar esses eventos do passado nos dá ferramenta para prever os impactos futuros e, quem sabe, evitar desastres climáticos. O mais impressionante é como a ciência consegue decifrar esses eventos escondidos, desde as árvores antigas até os dados avançados, tudo contribui para entender o que molda o planeta que chamamos de lar. A descoberta do pico de radiocarbono de 14.300 anos nos conecta diretamente com a história do nosso planeta. Ela mostra que eventos naturais têm um impacto profundo e duradouro no sistema climático. Mas, acima de tudo, nos lembra da importância de agir hoje para proteger o equilíbrio do planeta. Futuro incerto. A gente está vendo que o planeta está caminhando para um ponto que nós humanos vamos sofrer, e obviamente não só nós, que a gente poderia ser muito ignorante, a gente convive com das outras espécies, tanto da fauna quanto da flora, né? Seja do ambiente terrestre, aquático, é muita vida, muita vida. Pode ser que nós humanos, se a gente não conseguir fazer nada, não reverter, a gente simplesmente não exista mais, mas os outros animais que podem ficar, que se adaptem, vão conseguir prosperar, né? Então, a gente precisa cuidar não só de nós, mas deles também, para tudo viver em equilíbrio, né? O planeta viver em equilíbrio. E é muito importante. A gente precisa lembrar de proteger e cuidar do planeta, para a gente ter um futuro, um lar, para a gente poder ter onde
conseguir prosperar como seres, que é muito importante. Não adianta a gente pensar só no hoje, ganhar o dinheiro só hoje. Ah, vou destruir a floresta hoje porque vou plantar soja aqui, a Deus dará, vou ficar rico, ou vou pôr boi. Pô, cara, isso é momentâneo. Se a gente pensa, pô, família, eu quero ter uma família, eu sou um homem de família, né? Como muitos dizem assim. Mas e aí, cara? Você tá destruindo a floresta para ganhar dinheiro hoje, você quer que a sua família prospere, mas o dinheiro daqui a pouco não vai fazer diferença. Porque vai estar todo mundo no mesmo barco sofrendo com os mesmos problemas, com falta de alimentação e falta de água. E respirando um ar ruim. Que é o nosso futuro. Se você achou esse conteúdo interessante, não esqueça de curtir, comentar o que você acha sobre o assunto, como os anéis de árvores podem ser úteis. Isso é uma pesquisa, mas existem outras, mostrando já de eventos climáticos, às vezes extremos, às vezes não, mostrando árvores que mostram épocas que teve mais enchentes ou épocas que teve mais secas. Elas não contam histórias, né? No Brasil, a questão dos anéis de crescimento é um pouquinho diferente, nossas árvores, mas elas também são possíveis demonstrar para nós algumas diferenças que a gente não enxerga ou não consegue ver porque não estávamos no momento. Mas as árvores, elas conseguem nos dizer, porque elas gravam tudo no seu DNA, né? Na sua raiz, no seu tronco ali, as árvores têm isso. Então assim, galera, se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem, se inscreva novamente e deixa aí seu like, seus comentários. Valeu e até a próxima!